Olá, gente. Bom dia. Eu sou Isaac e esse é o meu canal. No vídeo de hoje a gente vai dar uma reagida a um vídeo do canal. Deixa eu pegar aqui. Do canal Samuel Meller. Não conheço esse canal, nunca assisti ele, mas eu gostei do título. Eu pensei, pô, posso reagir isso aqui com o pessoal. É porque assim, eu faço academia, eu gosto dessa coisa de fitness e tudo mais. E também eu faço faculdade de economia o quê? Nutrição. Eu já fiz um pouco de faculdade de economia, mas hoje em dia é nutrição. Enfim, esse vídeo me interessou, então eu acho que vai interessar vocês também. Eu espero, né? Então vamos nessa. Não conheço o canal, não conheço o indivíduo, mas vamos nessa. Vamos ver do que se trata. Se tem uma suplementação que é extremamente superestimada pelo marombeiro médio, é a tal da proteína. Todas as refeições têm que ter proteína, e inclusive o próprio mercado endossa muito essa questão de tudo ter proteína. A gente vê aí, pô, lance do McDonald's, sei lá, do Burger King, tem proteína no whey. Já tomei. Já tomei esse. Deixa eu voltar aqui pra ficar melhor. Lance do McDonald's, sei lá, do Burger Isso aqui é bom, tá? Já tomei. Tem o gosto muito parecido com o próprio milkshake do Burger King. Eles conseguiram fazer de um jeito que o whey não deixa o alimento pior. Porque geralmente esses alimentos que os caras botam whey ou botam muita proteína, geralmente fica com gosto. Ou o negócio fica seco, ou ele fica com gosto meio ruim, porque ele fica enjoativo, ele fica estranho, fica com gosto de adoçante. Mas nesse aqui ficou com um gosto bem parecido com o original. Inclusive, se me dessem um desse um dia e me dessem um normal, eu não ia saber a diferença. Pelo menos o que eu tomei. Eu tomei o crocante. Eu acho que esse aqui de trás. Foi o que eu tomei. Mas é bem interessante isso aqui, cara. Isso aqui é bem legal. É meio caro, esse que é o lance. Mas quando você vai no shopping e quer tomar um milkshake sem se sentir tão fora da dieta, pode ser interessante. King tem proteína no whey. Esses dias eu fui no Abate de Latte e o cara me reconheceu lá pra tirar uma foto e falou: cara, você quer o milkshake da gente aqui que tem whey? Eu falei, mano, eu Caramba, na bate de latte. Tá com dinheiro, hein, cara? tô na Abate de Latte, eu quero que se foda a proteína. Eu quero comer sorvete. Tudo hoje em dia tem adicional de proteína. Só que você precisa consumir muito menos do que você acha que tem que consumir. E eu mesmo, Não, então vamos ver. Depende do quanto você acha que eu acho que eu devo consumir, né? Vamos nessa. particularmente, inclusive, prescrevo até menos do que as próprias evidências apontam que a gente deva consumir de proteína em um ambiente de déficit. E não sou só eu, não estou tirando apenas as informações empíricas lá daquele buraco de trás. Também tenho amigos meus que são preparadores de atletas, assim como eu sou, e são nutricionistas grandes, conceituados, que têm Ah, então você é nutricionista. Interessante. bastante conhecimento empírico, mas também teórico, e eles concordaram com a faixa que eu vou apresentar aqui para vocês, ideal de proteína para você consumir, que muito provavelmente vai ser a mesma, tanto em déficit quanto em superávit. Em alguns raros momentos que eu vou falar aqui para vocês, você pode consumir um pouquinho a mais do que eu tô falando para você. Então, se você curtiu o É um pouco estranho ele mesmo dizer que ele está recomendando uma ingestão de proteína menor do que o que é comprovado por meio de artigos científicos. Mas assim, eu não tenho esse problema de ser boiola e de só acreditar em algo se tiver 250 artigos comprovando aquilo, ou se, o consenso científico diz que é isso, então é isso. Não. Às vezes só não faz sentido mesmo. O importante não é quem fala, é o que fala. E se fizer sentido, vai fazer sentido, independente de quem falou. Esse negócio de, você não é, sei lá, nutricionista, então você não pode falar de nutrição. Ou, você não é astronauta, então você não pode falar do universo. Ou, você não é, deixa eu ver, economista, então você não pode dar sua opinião sobre economia. Ou se aparecer um economista e der a opinião, a dele é automaticamente melhor. Não, isso é falácia de autoridade. Então vamos ver aqui se o que ele está dizendo faz realmente sentido. Porque se fizer, tá tudo bem. tema do vídeo de hoje, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e se você não me conhece, cara, não sabe quem eu sou, caiu de paraquedas aqui, muito prazer. Meu nome é Samuel Meller, sou preparador profissional de atletas de fisiculturismo natural. Também sou dono da Muscle Lab, aonde a gente está lá prescrevendo o seu treino, prescrevendo a sua dieta com o maior grau de individualização possível. A gente trata, cara, como se tu fosse o meu filho.
tá certo? Então, cara, não é uma consultoria robotizada, tem o grupo, você conversa com a gente, o suporte mais rápido do Brasil, isso eu posso te garantir. Cara, é muito difícil o aluno ficar mais de uma hora sem ser respondido. Eu sou muito chato. Então, se você tiver interesse, faça o seu formulário de aplicação aqui embaixo no primeiro link da descrição e vambora pro tema principal do vídeo. Então, direto e reto, qual que é, Samuel, a recomendação que a gente teria para consumir proteína no dia a dia? Cara, depende bastante qual que é o seu cenário metabólico. Então, a gente teria uma pessoa que está em uma manutenção, até quem sabe um superávit, 1,6 a 2,2 gramas por quilo de peso. Já, principalmente na temática desse vídeo, que é o cara que está em déficit, seria o seguinte, 2,3 a 3,1 gramas por quilo de peso. Pô, é muita coisa, cara. É muita coisa. As pessoas não conseguem chegar a 3,1 grama por quilo corporal só fazendo uma dieta normal. O cara tem que fazer uma dieta bem restritiva, hein, cara? Bem específica para conseguir chegar nisso aqui. Realmente, parece meio irrealista conseguir prescrever e o cara conseguir seguir isso aqui. A não ser que ele realmente seja um atleta e ele não liga para prazer naquele momento, para ter uma dieta confortável. Ele quer a performance. Porque tem muita diferença, né, entre trabalhar com. Eu vi isso principalmente numa palestra lá na minha faculdade. Aparentemente tem uma diferença muito grande entre tratar e acompanhar atletas e pessoas comuns que têm objetivos estéticos. Por exemplo, se um cara vai lá e treina 4 vezes na semana e ele quer ficar grande porque ele quer ficar bonito, ele quer se sentir maior, mais forte, ele não vai aceitar uma dieta que seja muito longe do que ele já gosta. Ele vai precisar de uma dieta que, ao mesmo tempo que traz para ele os nutrientes necessários, tanto os macros quanto os micros, vai também trazer certo grau de conforto para ele. Porque é muito difícil alguém ter uma adesão grande a uma dieta muito diferente da sua, principalmente se essa pessoa não é atleta. Então, se o cara for atleta, ele parece ter uma tendência maior a prezar por eficiência, prezar principalmente pela performance, em detrimento de seu próprio bem-estar individual durante o dia. Então, eles são mais obcecados, são mais dedicados, são mais disciplinados do que pessoas comuns que só treinam para ficar estética ou só treinam para ficar com saúde. E é essa principalmente a qual eu não concordo, não acho que faz tanto sentido para a maioria das pessoas. Assim, como estudante do segundo semestre, me parece demais. Me parece irrealista, parece que não dá pra fazer isso com todo mundo, conseguir prescrever pra uma pessoa que tá em déficit, ou seja, uma pessoa que já tem um peso elevado, né? Porque se o cara tá querendo ficar em déficit calórico, é porque ele quer diminuir o peso. Então, um cara de 100 quilos, um cara de 120 quilos, um cara de 150 quilos, comer 3 gramas de proteína por quilo corporal é praticamente impossível, pô. Na verdade, não é praticamente impossível, mas fazer isso com pessoas comuns é muito difícil. Tem que ser um cara muito cabeça dura, muito fechadinho e muito disciplinado para conseguir fazer uma coisa dessa funcionar. Então, assim, se eu fosse nutricionista, eu realmente não tentaria passar esse tipo de coisa. Poderia passar alguma coisa no sentido de trazer realmente um déficit calórico, trazendo alimentos com alto volume e com baixo teor de calorias. Então, muita salada, muitos alimentos leves, muitas frutas, coisas assim, mas sem exagerar na proteína. Apesar da proteína ter essa capacidade de aumentar a saciedade das pessoas e fazer com que elas comam menos durante o dia, 3,1 gramas de proteína por quilo é muita coisa. Imagina, um cara de 100 quilos ter que comer 310 gramas de proteína. Pense comigo, um filé de frango ali grande de 100 gramas só tem 20 e poucas gramas de caloria, ou só tem 20 e poucas gramas de proteína, pô. Pra você conseguir fazer um cara comer 300 gramas de proteína, 400 gramas de proteína é muita comida, cara. Muita comida. Mesmo suplementando com whey, a suplementação base de whey vai te dar 28 gramas de proteína, 22, 20, coisa assim. Não vai chegar no nível de o cara conseguir chegar a 300, 400 gramas de proteína por dia. Além de ser muito caro também.
eu acho que realmente não deve funcionar muito bem. Inclusive, essa recomendação, essa evidência, ela é para praticantes de musculação treinados. E eu treino pessoas que são praticantes de musculação treinados e não vejo tanto sentido assim, com base no espaço amostral não pequeno que eu tenho para falar para vocês e, como eu falei, com os meus colegas de profissão que também concordaram comigo e às vezes vários outros estão vendo aqui. Então peço que vocês deixem aqui embaixo o seu relato a respeito depois que eu explicitar a minha opinião. Só que Gostei que ele definiu que é a opinião dele e dos colegas de profissão dele. Ele não quis, não teve arrogância de dizer que não, isso aqui é desse jeito, mesmo que o consenso científico seja tal, isso não é verdade, isso acontece dessa outra forma. Ele também não tentou trazer aquele papo que muita gente traz na área de nutrição, principalmente quem não é nutricionista, daqueles nutricionistazinhos de TikTok que não são nutricionistas de verdade, né? Em grande parte das vezes. Isso, eles não querem que você descubra, eles não querem que você saiba disso, que, sei lá, beber água de manhã faz mal, ou comer batata frita uma vez por semana vai te deixar obeso, ou arroz faz mal pra você, você tem que fazer a dieta da selva. Então, assim, ele tá trazendo até agora uma coisa bem pé no chão, assim. Tô gostando desse conteúdo, porque até agora ele não parece ter sido muito arrogante ou sido muito exagerado. Talvez um pouco no título, mas isso é o básico do YouTube, né? É exagerar no título. a gente tem algo muito interessante. Eu vou pedir que o meu editor deixe para vocês um gráfico aí na tela agora, onde a gente vê o seguinte. Se eu não me engano, é de 0.8 a 1.6, faz uma diferença muito grande no gráfico a quantidade de hipertrofia que é possível de você ter quando você aumenta a quantidade de proteína. Então, realmente, ficar abaixo de 1.6 não tende a fazer muito sentido para o praticante de musculação médio. E aí percebam que nesse mesmo gráfico, do 1,6 grama quilo para frente, ele fica num platô, certo? Até o 2,2 grama. Pô, Samuel, então quer dizer que não faz diferença eu consumir 1,6 a 2,2? Então por que existe essa recomendação, esse range? Porque existe a questão da heterogeneidade. Com uma margem de segurança do estudo, com base ali nos dados que foram coletados, conseguiu-se dar uma esticada até 2,2. E aí os 2 grama quilo que vocês geralmente ouvem falar, provavelmente foi tirado do ponto médio desse range ali, que foi proposto por esse estudo e por algumas outras meta-análises um pouco mais robustas. Então já aí a gente tem algo que já corrobora para o meu ponto de não ter que consumir tanta proteína assim como o bodybuilder médio, ou até o praticante médio geralmente consome. Quais são os fatores que vão fazer com que você consuma mais ou menos proteína? Lista eles aí comigo. O primeiro deles seria o seu cenário metabólico. Se você está em uma manutenção ou um superávit, você não tem muita necessidade de consumir proteína, porque você não tem necessidade de proteção de tecido magro, né? Sim, porque deixa eu tentar simplificar o que ele tá dizendo. Ele tá dizendo que se você tá querendo manter o seu peso ou tá querendo aumentar o seu peso, você não precisa consumir tanta proteína quanto uma pessoa que tá querendo perder peso. Porque quando você perde peso normalmente, você não perde só gordura. Você perde também proteína e você perde também carboidrato. Apesar de que o carboidrato ele vai ser reposto todos os dias praticamente. Mas você vai ao longo do tempo perdendo tanto massa magra, que é proteína, quanto lipídios. Então você vai perdendo a gordura também. E o lance de consumir mais proteína é para evitar que essa perda seja muito grande. Não tem como zerar essa perda na maioria dos casos, principalmente se é uma pessoa que está emagrecendo com um alto déficit calórico, certo? Se for uma pessoa que tá ali 50 calorias a menos, 100 calorias a menos do que ela consome no dia, ela consegue manter uma massa magra interessante. Mas quanto mais você vai subindo o déficit por dia, a chance de você perder massa muscular aumenta muito, certo? Então, faz bastante sentido você analisar o cenário metabólico. Massa muscular esquelética, porque você tem gordura em abundância, até física mesmo, mas também em macronutriente e carboidrato. Ambas vão ter esse papel poupador de proteína. Agora, se você está no cenário metabólico de déficit, quanto maior for esse déficit, muito provavelmente maior vai ser a necessidade de proteína que você vai ter que aportar. E aí a gente tem um outro ponto que seria o segundo. Qual que é o seu nível de treinamento? Possivelmente, e esse aqui eu não sei se eu concordo tanto, mas quanto maior é o seu nível de treinamento, mais proteína você deveria aportar
O terceiro, cara, qual que é a sua condição financeira? Porque isso é um ponto importante. Sim, isso é importante. A maioria das pessoas não tem dinheiro infinito. Então, assim, você tem que fazer uma dieta para uma pessoa considerando o que ela gosta, considerando o que ela precisa e considerando quanto ela tem para gastar naquilo. Parece ser muito difícil ser nutricionista. E eu ainda tenho alguma jornada pela frente aí na faculdade até eu começar a entender certinho essas coisas, mas é muita coisa para considerar e cada mente é um mundo, cada pessoa é um mundo, tem que ser bem especializado, né? Cada tratamento, cada dieta, porque às vezes a pessoa também tem alguma doença, às vezes a pessoa tem uma comorbidade, alguma deficiência, que também vai dificultar a construção de um plano padronizado. Então, realmente tem que ser uma coisa específica para cada pessoa. Você não pode só pegar, é 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo e aplicar isso para todo mundo, porque depende muito do indivíduo. Depende do indivíduo, depende da genética do indivíduo, depende das doenças que ele pode ter, do dinheiro que ele tem, do que ele gosta de comer e outras coisas. gente mora no Brasil, num cenário onde muitas pessoas vivem uma insegurança alimentar. A maioria das pessoas vai para o mercado com uma calculadorinha para tentar entender quanto é que está dando no final da compra. Infelizmente, essa é a realidade do país. Então, quanto mais sensível é a sua questão financeira, provavelmente menos proteína tu vai conseguir aportar na tua dieta. E o quarto, mas não menos importante, qual que é a tua composição corporal? Quanto mais gordinho tu tá, ou quanto mais magrinho tu tá, mais vai fazer a diferença. E esse aqui é um ponto muito importante, tá? Então segura ele aí. Quanto mais seco você tá, mais proteína você tem que consumir. Beleza? E aí pensando no seguinte, o cara que está em déficit, certo? Por muito tempo eu segui aquela recomendação de 2,3 a 3,1 grama por quilo de peso. Só que o que estava acontecendo? Por muitas vezes eu ia baixar um pouco o déficit dos meus alunos, a puxar um pouco a dieta e, cara, ficava um pouco até indigesto. No prato, a gente tem que ver um pouco de sinergia também dos alimentos. Uma quantidade X de arroz tem que ornar com uma certa quantidade de carne, com uma certa quantidade de vegetais na dieta. É tipo um nutricionista que passa para você 150 gramas de frango desfiado em 2 fatias de pão. Porra, não dá, cara. Eu preciso Não cabe dentro do pão, pô. pelo menos uns 2 sanduíches para colocar essa merda aqui dentro. Então tem que ser levada essa sinergia no prato também. É algo que pelo menos eu gosto bastante de pensar. E de maneira geral, não estava muito interessante, né? As gramas de proteína estavam ficando muito maiores do que as de carboidrato no prato mesmo. Grama quilo, não tanto. Então essa era uma questão, eu vi um pouco de baixa adesão até na dieta das pessoas. Faz sentido. As pessoas gostam de carne. Mas se você botar carne demais, a pessoa não vai conseguir comer, cara. Nem todo mundo tá a todo momento querendo comer como se fosse um churrasco, em que você vai pegando um pedacinho de carne, come, pega um pedacinho de carne, come. Às vezes a pessoa tem que comer rápido, às vezes a pessoa tem uma rotina também acelerada e comer muita proteína de vez é muito cansativo, é muito lento, porque você sente uma indigestão, geralmente, sente uma coisa de que também depende de cada pessoa, né? Tem gente que consegue comer mais proteína com maior facilidade, tem gente que tem uma dificuldade grande. Eu, por exemplo, tenho dificuldade para consumir muita proteína de uma vez, então eu tento ir jogando ao longo do dia, em praticamente todas as minhas refeições, um pouquinho de proteína, porque se eu consumir muito, eu fico sem fome. Porque, porra, o carboidrato é vida, né, cara? Então você quer consumir um pouco mais de carboidrato. Dificuldade até no próprio manejo da dieta em si. Eu não queria baixar a quantidade, porra, por exemplo, de arroz do cara. Eu não queria que ficasse uma parada tipo 170, 180 gramas de frango para 120 de arroz. Impossível, pô. O cara não consegue comer isso, não. Isso dá. Poxa, é porque no prato, quando você olha, em vez de só dizer quantas gramas são, você vai perceber que 120 gramas de arroz para 180 gramas de frango é muito desigual. Fica muito frango para pouco arroz. Não fica uma parada muito legal para mim. Então, eu, ao longo do tempo, falei, pô, cara, mas e se eu não usasse 2,3, 2,4 grama quilo de proteína e começasse a baixar esse range aqui, velho? E aí, como é que vai ser? Como é que vai ser a resposta? Eu peguei um certo espaço amostral da minha consultoria e fui descendo esse range mesmo com as pessoas em déficit. Então, fui descendo de 2,4, aí foi 2,3, aí foi 2,2 e eu fico geralmente ali quando estão em déficit. Ó, mas toma cuidado, cara. Me parece um pouco estranho você utilizar seus pacientes de cobaias se você não falou com eles antes, se você não avisou para eles, se você não conversou com eles antes. Porque não parece muito ético você tentar construir conclusões só testando em pessoas aleatórias, porque isso podia dar muito errado, entendeu?
podia dar algum problema pra pessoa. E assim, tem que tomar cuidado, cara. Tem que tomar cuidado. Segue as recomendações e, principalmente, é interessante você, sempre que for criar uma coisa nova, sempre que você for tentar uma coisa nova, você falar com a pessoa pra ver se ela deixa, pra ver se ela acha interessante também, pra ver o que pode ser feito, cara. Porque eu não sei se você conversou com as pessoas, mas se não, isso é perigoso. É bastante perigoso. Porque é como se você estivesse fazendo as pessoas de cobaia e você fosse um cientista maluco muito doido, entendeu? Em 2,2 grama quilo, sem muita necessidade de ser a mais que isso. Até mesmo atletas profissionais de fisiculturismo natural. Fiz uma preparação com um atleta que não passou dessa quantidade de grama quilo de proteína e carboidrato no talo. E não vi muita diferença. E eu fui pesquisar, né, conversar com alguns amigos meus e falei, meu, olha, eu tô tendo uma situação aqui com grama quilo de proteína, então apesar da evidência X, cara, não tô vendo que tá fazendo muito sentido, tô testando com uma galera aqui, não tô tendo muita dificuldade, não tô vendo o físico ficando flat, bem pelo contrário, tô vendo a galera mais cheia, mais densa, até pela quantidade de carboidrato, dá essa sensação de fullness maior, né, porque você consegue ter esse glicogênio um pouco mais sintetizado, e muitos deles falaram, cara, Toma cuidado. realmente faz muito tempo que eu não fico passando dos 2,2 gramas quilo de proteína, mesmo com a galera em déficit. Aquela recomendação de 1,6 a 2,2 eu sigo até com a galera em déficit. E aí eu falei, pô, mas eu preciso perguntar para uma galera que prepara atletas bem como eu preparo também, para ver se faz sentido essa minha abordagem. E vários deles também concordaram comigo, só que me deram alguns cenários em que eu também fazia, mas um deles foi novo, que faria um pouco mais sentido consumir uma quantidade maior de proteína. Eu vou falar aqui para vocês. O primeiro é se você é um cara muito levinho. Se você tá no sub 70 quilos, e tá tudo certo, não tô aqui para fazer bullying com Eu. Ah, não. Não, não, tô mais não, perdão. Eu acho que eu tô 70, 71. Eu tô aí, tô nesse limiar mesmo. você não. Se você está sub 70 quilos, é muito fácil você estourar o grama quilo de proteína. Porque, como eu falei, tem que ter uma certa sinergia no prato. Então, se o cara tá ali comendo 200 de arroz, pô, ele teria que consumir, sei lá, 50, 60, 70, 80 de carne no prato. Fica um negócio muito dísparo. E o porra vai ficar comendo arroz no seco, e aí já vai ter acabado a carne, não fica um negócio legal. Então, tem que ser levado em consideração. E como o cara é mais levinho, porra, dá 150 gramas de carne no dia, de repente um pouquinho de whey e ovos, e a proteína residual de outros alimentos já vai estourar o grama quilo desse cara. Então, nesse cenário, faz bastante sentido e acontece até com uma certa frequência na consultoria. Se o cara ali é sub 70 quilos ali, é bem fácil até de você estourar a proteína. E um outro caso, que é o que eu fazia também, né, é quando o cara tá numa dieta muito apertada, aí sim, pode ser que seja um atleta, geralmente é o caso, quando precisa, ou de repente um praticante recreativo que quer chegar num nível diferenciado. Aí, pô, tô fazendo um ciclo de carboidrato com o cara, ou puxando muito, a ponto de ele tá consumindo menos que 2 gramas quilo de carbo, 2, 1,5, coisa do Pô, aí o cara já tá ficando maluco já. Quando chega nesse nível assim tão baixo, pelo que eu sei, os caras começam assim a ficar estranho, pô. Começa a ficar mais irritável. É porque carboidrato é o tipo de alimento que traz maior felicidade para as pessoas. Então, comer um docinho, comer uma massa, esse tipo de coisa é o tipo de alimento que deixa o indivíduo mais feliz e que faz ele conseguir passar o dia bem. Além de que se ele come pouco carboidrato, ele vai sentir que ele tá sempre cansado, ele tá sempre meio estranho. E aí também corrobora para ele não ter uma adesão muito boa. tipo, também não desço de 1,5 não. Aí sim faz sentido aumentar o grama quilo da proteína dele para 2,5 para cima, para segurar essa massa muscular e até dar mais saciedade para ele, já que a proteína tem um grau sacietógeno muito alto. Então, esses foram os pontos que eu fazia e a maioria da galera foi me abordando e falando, cara, eu também faço dessa forma. São meio que os dois únicos cenários. Tem um terceiro que eu faço um pouquinho, que é o quê? Eu geralmente tento controlar com gordura. Quando o cara tem uma sensibilidade à insulina zoada, e a gente já tem vídeo aqui no canal, espero eu, falando sobre como arrumar a sensibilidade à insulina, como eu já falei para vocês em algumas oportunidades. Interessante. Depois eu vou querer reagir a esse vídeo. Daqui a pouco eu anoto isso. Fazer dieta, nesses casos, você tem que ver como uma pizza, certo? E essa pizza tem 3 pedaços. Então tem o pedaço da proteína, tem o pedaço do carboidrato e o pedaço da gordura. E essa pizza ela tem o mesmo diâmetro. Se você quer mudar o tamanho do pedaço de um pedaço, tem que mudar o tamanho dos outros dois, ou pelo menos de um deles. Então, se eu preciso restringir o pedaço do carbo, porra, algum dos outros pedaços vai sofrer alguma alteração. Ou é o da proteína, ou é o da gordura, ou possivelmente os dois. Então, Sim, porque senão o cara vai ficar em déficit.
Nesses casos, aí de repente faz sentido aumentar um pouquinho o aporte da proteína para conseguir restringir um pouco o tamanho do pedaço do carbo, mesma coisa da gordura, entendeu? Então, nesses casos eu faço isso também, a maioria dos nutricionistas fazem também. E aí chegou um último caso que eu vejo que faz sentido você consumir mais do que 2,2 gramas quilo de proteína, que é se você, de novo, está naquele cenário que atingiu um BF muito diferenciado, é um cara que, por exemplo, está numa competição, já está pronto 2, 3, 4 semanas antes, está naquele BF crocante. Mesmo assim, aumentar a proteína para 2,2 para cima, 2,5 até mais. Teve um brother que falou para mim, um cara muito pica no cenário, que falou, cara, eu gosto de aumentar bastante a quantidade de proteína nesse cenário ali, não só pelo BF do cara, mas porque eu sinto que segura muito o funes deles. E assim, é empirismo, e de fato, quando a gente conversou, ele concordou comigo que era empirismo, mas enfim, que, porra, tá dando resultado para ele e é algo que eu vou testar bastante esse ano com os meus atletas. Não que eu vou testar, que eu já fazia, né, nesse cenário, mas agora eu quero ficar de olho, né? Eu quero ver se de repente vai fazer essa diferença tão grande assim. Então, se você é um cara que tá com esse BF muito baixo, mesmo com uma dieta tranquila, essa é a questão, mesmo com uma dieta tranquila. Então, se o cara tá com BF crocante, mas está com a dieta mais tranquila, porque existe essa estratégia, tá? É o que eu mesmo faço várias vezes, já até falei para vocês. O cara, ele vai competir, faz uma preparação de 20 semanas, ele tá pronto com 16, cara, 17, por aí. E aí nas 2, 3, 4, talvez, últimas semanas, 4 com muita margem, você vai pousando o avião, né? Então você vai conseguindo dar mais caloria para esse cara, diminuindo o cardio e etc. Só para fazer a manutenção daquele físico mesmo, só o refino, sacou? Mesmo nesses cenários proteína alta. E esse cenário não era o que eu fazia. Tô testando agora, tô tendo um resultado bacana com um atleta meu, mas é só um, então eu não posso ser levando em consideração. Então esses são os únicos pontos, rapaziada, que eu vejo que faz algum sentido você consumir mais do que 2,2 gramas quilo, independente do cenário metabólico e até mesmo independente do nível de treinamento, o que é também contra o que meio que a literatura prediz, porque, porra, eu tenho um atleta profissional de fisiculturismo natural, quão mais treinado eu quero que ele seja, sacou? Então esses são os pontos que eu queria apresentar para vocês, que eu não vejo que faz tanto sentido se eu consumir mais do que 2,2 gramas quilo, ressalvo essas questões. Mas e você? O que você achou aqui da minha linha argumentativa? Você acha que faz algum sentido? Faz sentido, cara. Gostei do seu conteúdo. Vou dar um like aqui e depois eu vou procurar esse próximo vídeo aí. É isso, gente. Eu acho que não tem muito mais o que eu dizer. Eu já disse tudo que eu gostaria de ter dito a respeito desse vídeo. Então, deixem um like, se inscrevam e tudo mais. Que amanhã ou depois eu devo voltar com mais um react, tá certo? Eu já tô começando a pensar num próximo vídeo sério, mas por enquanto eu tô só postando, porque esse canal é bem recente, né? Enfim, se você tá até aqui, comenta alguma coisa, cara. Esse canal é meio pequenininho ainda, então se você puder comentar, ajuda bastante, tá certo? Mas é isso. Tchau, tchau. Così, Batman. Oh, cholera! Czy to Freddy Fazbear?